Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência esse vídeo agora 07, capítulo 2, a Gênese, existência de Deus. Então, a questão de número 2 também, eu confesso que está ficando muita coisa para trás aqui, porque eu não sei se você consegue entender, eu tenho que medir muito para falar certas coisas, porque eu podia, assim, abranger muitas coisas, mas ao mesmo tempo ficaria repetitivo, por mais que eu já sou, né, de repetir muito, mas o assunto ficaria muito repetitivo, porque eu não sei se você observou algumas abreviaturas aqui. Quando eu tratei biodiversidade. Então, o termo biodiversidade é abrangente. Abrange tudo. Agora, as pessoas, com todo respeito, têm que saber o que significa biodiversidade. Como, por exemplo, a frase psíquico-socioeconômico. As pessoas têm que saber o que significa isso. Porque se nós formos explicar psíquico, 20 vídeo, sócio, mais 20, econômico, não dá certo. Por exemplo, nós usamos outra abreviatura aqui, aflora, né? A biodiversidade, então tem aflora, né? Nossa, até esqueci agora, olha só para você, como que são tantas coisas. Para que eu me lembrar, eu falo. Mas é uma abreviatura, né? Então, só de falar flora, a pessoa já consegue entender o que nós estamos querendo dizer. Nós não precisamos esmiuçar a flora toda, nem a biodiversidade, né? Então, a gente tem que usar certas abreviaturas, porque senão a gente não acaba nunca o tema. Igual aqui, por exemplo, né? Na questão de número 2. Nós abreviamos muitas coisas aqui, porque caso contrário, não acabaríamos nunca com a questão de número 2, porque você sabe que existe ainda muito assunto para comentar a respeito da questão de número 2, mas nós vamos para a questão de número 3 já. Kardec diz assim, outro princípio igualmente elementar é que, de tão verdadeiro, passou a axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Olha só para você ver. Em partes nós já tratamos isso aqui. Todo efeito inteligente tem que decorrer-se de uma causa inteligente. Então nós já tratamos a respeito do pedreiro, nós já tratamos a respeito do engenheiro, do construtor, da causa, do efeito, né? Nós, na lógica, nós somos causa de um efeito. Que efeito é esse? O Pai. Se ele não existisse, não existiríamos. Mas existe uma biodiversidade, né? Existe uma biodiversidade de causa e de efeito.
Mas quando também pronunciamos causa e efeito e causa, nós não devemos pensar exclusivamente no que nós estamos passando. Se hoje eu sou cego, mudo e surdo, é porque na existência passada eu prejudiquei essas áreas correspondentes na atualidade. Sim, não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser reflexo, né? Efeito de uma causa, a qual eu, em vidas passadas, estourei os meu cérebro, pronto. E vim nessa. Mas só que não é, aqui não está tratando só dessa causa e desse efeito. Aqui está tratando da causa princípio. Da causa princípio. E o que é a causa princípio? Deus. O resto tudo é efeito da causa princípio. Desde que se origina, né? Desde que tudo tem uma origem na causa perfeita. Então tudo é efeito. Então olha só para você a sabedoria. Outro princípio igualmente elementar que de tão verdadeiro passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem de decorrer de uma causa inteligente, né? Então, por exemplo, com todo respeito, eu vou mudar, mas eu vou falar já. Por exemplo, o telefone, o celular, ele é o efeito de uma causa inteligente. Tá, é o efeito de uma causa inteligente. Mas é preciso entender, como nós já dissemos isso, é preciso entender que esse construtor, esse engenheiro que construiu esse celular, ele apenas usou a inteligência, buscou na biodiversidade da criação de Deus, divina, das leis de Deus, das leis não, da natureza de Deus, porque olha só pra você ver, ó, já tem uma mudança aí. A natureza de Deus com a natureza de Deus com essa biodiversidade já é completamente diferente. Então, esse eletrônico, esse engenheiro eletrônico, ele buscou na biodiversidade da natureza de Deus, onde ele encontrou toda a matéria-prima para construir o celular. Porque ele podia até ter inteligência, mas e se ele não conseguisse encontrar a matéria-prima? É isso que eu tento mostrar. Eu tento mostrar Deus primeiro. É importante a inteligência efeito? É muito importante. Mas se essa inteligência não encontrar a matéria-prima, que é originária de Deus, ele não consegue realizar os teus sonhos. Mas, se tratando, isso aqui é um estudo, por isso que a gente tem que analisar todas essas hipóteses. Mas se tratando de Deus, o misericordioso, né, o majestoso, Deus condiciona todos esses elementos através dos ministros, através dos arquitetos siderais, porque como nos vídeos anteriores nós já tivemos a oportunidade de dizer, o universo é obra de Deus. É obra de Deus. Ô Luiz, mas não é obra dos arquitetos e dos ministros? Sim. Nós temos que entender que Deus forneceu aos ministros
aos arquitetos o fluido cósmico universal e eles deram forma ao universo. Então, o universo é em condição de matéria-prima. É Deus. Você entendeu essa? O universo na condição de matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, é Deus. Forma, ministro e arquitetos siderais. Só que é o seguinte, vamos analisar essa hipótese só, porque isso é só hipótese. Podia existir ministro, arquiteto sideral, desculpe. Mas se não existisse o fluido cósmico universal, que é o fluido elementar, o fluido que dá origem a tudo, você entendeu? Os ministros e os arquitetos não podiam fazer nada. Por que eles não podiam fazer nada? Porque eles não possuem capacidade de produzir o fluido cósmico universal. Olha só para você ver como que são as coisas. Não é simples. Então, outro princípio igualmente elementar que de tão verdadeiro passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente, né? Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Não, né? Há a possibilidade de um avião se fazer a si mesmo? Há a possibilidade de um trem de ferro se fazer a si mesmo? Um carro se faz a si mesmo? Por si mesmo? Um asfalto aparece do dia para a noite, da noite para o dia? Ah, mas quem fez esse asfalto? Ninguém, o asfalto mesmo que se fez. É preciso haver ali, é preciso existir ali uma inteligência. Só que nós não podemos esquecer que essa inteligência ela encontra-se ali na condição de efeito. Então, ó, se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, o relógio, por exemplo, que pensaríamos de quem respondesse? Que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, né? Então, por exemplo, você encontra-se com alguma obra de Caravaggio. Você encontra com algumas obras de Portinari, Picasso, né? Você encontra com Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos esses, né? A Mona Lisa de Leonardo da Vinci e muitos outros, Caravaggio e por aí em diante. Ora, alguém construiu aquelas obras ali. Você depara aí com algumas, né, partituras de músicas clássicas. Por exemplo, você vai andando assim, você depara-se com algumas partituras de Beethoven, Nona Sinfonia. Ué, alguém teve que ter, né, escrito aquelas partituras ali, ué. Então, obra-prima da arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia
de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Tá vendo só como que é as coisas? Ao deparar com uma obra de Michelangelo, né? Leonardo da Vinci, então as pessoas logo pensam num gênio, né? Uma partitura, gênio. Então, tudo que nós vemos de belo, aquilo que impressiona os nossos olhos e cativa o nosso coração, nós acreditamos que aquilo ali é obra de um gênio. Por exemplo, em Congonhas, Minas Gerais, existem as obras esculpidas por Aleijadinho. Pois bem, todos que chegam frente àquelas obras esculpidas se emocionam porque Aleijadinho não tinha as mãos físicas. Por quê? Porque ele as perdeu devido à hanseníase. Então ele amarrava as mãos, amarrava aqui, né, as ferramentas na mão aqui assim, no toquinho, e batia. E ele ia esculpindo. A gente com as duas mãos que tem não consegue quase nem escrever. E ele com os toquinhos ele conseguiu fazer aquelas estátuas, esculpir aquelas estátuas todas. E então você, quando bate o olho numa estátua esculpida, você pensa assim, isso é obra de gênio. Isso é uma obra de um sábio. Quadro de Leonardo da Vinci ou um quadro de Michelangelo, Caravaggio? Não, Renoir? Rembrandt? A gente logo pensa no gênio. Em momento algum a gente pensa que aquilo ali foi uma obra construída por um... Eu vou usar o termo que está escrito aqui com todo respeito, mas é a falta de inteligência, é um idiota, né? Um idiota, assim, que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer nada. É que ele tem o idiotismo, né? Se você procurar saber o que significa o idiotismo, você vai ter o significado do idiotismo. Então, em momento algum, você vai pensar numa obra de gênio. Então, quando você olha à noite para o zimbório, que você vê a lua, que você vê as estrelas, você pensa em quem? Em Deus. Porque o homem... o homem não foi capaz de conceber aquilo. O homem não foi capaz, ele não é capaz de conceber o oxigênio. Ele não é capaz de conceber uma estrela, um sol, um planeta. Ele não é capaz de conceber uma montanha, uma jazida, um oceano. Então, é muito simples separar o que é de Deus e o que é do homem. É muito simples. Agora, eu não sei se você sabe, os teologistas, e todas as ciências e todas as doutrinas e todos os sistemas, principalmente até naquela época de Hipólito Leondenizar Rivail, eles tentaram de toda forma demover tudo isso, quer dizer, demolir tudo isso que Kardec está dizendo aqui. Porque, por incrível que pareça, eu não me lembro o nome desse cientista, mas
muitos cientistas no mundo na atualidade 2023, eu assisti algumas reportagens no ano de 2022, muitos cientistas, eles acreditam que o universo é obra do acaso, que não é obra de Deus. E que Deus, olha só para você ver, eles dizem, alguns cientistas nessa reportagem, eles diziam lá, ou melhor, eles disseram lá nessa reportagem, que Deus é uma fantasia criada eles disseram um nome, eu não me lembro agora, mas é mais ou menos assim, é uma fantasia criada pelo ser humano, é uma fantasia, é algo inexistente, porque Deus nunca foi visto, ele nunca, olha só para você ver a ignorância, nunca foi visto, eles querem ver Deus com os olhos da matéria, né? Então nós sabemos que esses seres são os antagonistas. Agora, é de extrema importância saber, entender, que sempre foi necessário os antagonistas, esses cientistas que nunca creram em Deus. Sabe por quê? Porque quando eles dizem assim, eu não creio em Deus, aí aqueles que estão na plateia vai estudar a respeito de Deus para saber se realmente, por que eu não creio em Deus? E eles chegam à conclusão de que aquele cientista está lelé da cuca. Outra coisa que eu quero dizer, os cientistas, principalmente todos os cientistas que estão juntos, mas principalmente os astrônomos, eles dizem que construíram um aparelho aí e eles estão em busca da partícula de Deus. Isso é uma palhaçada. Eles nunca vão conseguir descobrir partículas de Deus. Eles não conhecem nem a si próprios. Eles não sabem nem quem eles são. Agora, que é necessário esses estudos? São. Porque através de um estudo descobre outra coisa. Mas isso é uma palhaçada. Outro item que é uma palhaçada também. Os astrônomos, eles dizem que em dado momento ocorreu o Big Bang, né? A grande explosão, Big Bang. E daquele momento em diante, tudo aquilo que estava confinado fez assim, ó, pum. E dali em diante o universo surgiu. Tá, só que veja bem, olha só para você ver a falta de raciocínio deles. Eles associam essa data de 15 bilhões de anos atrás. 15 bilhões. Só que eles já conseguiram mapear galáxias que encontram-se a uma distância. Não, eles já conseguiram mapear planetas que encontram-se em determinada região na Via Láctea. Nossa, planetas com mais de 45 bilhões de anos. Ué, aí eu faço aquela pergunta. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Mas como assim, Luiz? Agora eu volto para o lado científico. Quem nasceu primeiro? O Big Bang ou esse planeta? Porque esse planeta, eles fizeram os cálculos 45 bilhões de anos. É a existência daquele planeta. E eles, dizem eles, que o Big Bang, grande explosão, teve início há 15 bilhões. Então quer dizer que esse planeta
existia no nada 30 bilhões de anos antes, para depois o Big Bang surgir, acontecer? Larga de ser tonto, gente. Larga de ser tonto. Raciocine, seus pobres de espírito. Aí eu tô dizendo é para eles. Raciocine, seus pobres de espírito. Me responda aí agora. Quem nasceu primeiro foi o Big Bang, 15 bi, ou o planeta, 45 bi? E você sabe que eles são cheios de lábias, que eles podem chegar e dizer assim, não, esse planeta era um exoplaneta que encontrava circundando, né, o aglomerado de galáxias à espera do Big Bang. Circundando, mas o espaço? Ué, mas eles não disseram que começou o espaço, começou tudo no Big Bang? Que espaço é esse antes desse espaço que nós conhecemos? É duro, não é? Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.